E agora, dando continuidade com a nossa essa série, com a nossa entrevistada, ela que tem o perfil Time Mata Atlântica, Cíntia Midori. Cíntia, boa tarde, é um prazer tê-la novamente aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E eu que agradeço aí o convite, fico muito feliz de poder participar. Cíntia, bom, agora em abril é impossível a gente não falar, né, da questão do autismo. Então, fala pra gente, o seu diagnóstico, você teve ele desde a infância ou já na sua fase adulta? O meu diagnóstico veio na fase adulta, é um diagnóstico considerado diagnóstico tardio, e veio aos 47 anos. Então, esse ano tá fazendo 3 anos que eu tive o diagnóstico. Então, é relativamente recente, mas que mudou muito a minha vida para melhor. A minha qualidade de vida melhorou muito com esse diagnóstico. E o que representa para você? Tem duas datas, tem o Dia do Orgulho Autista, que é em junho, e essa data de abril. O que representa para você essa data, o Dia da Conscientização do Autismo? Eu acho que quando temos datas comemorativas, a gente acaba tendo mais visibilidade para algum assunto específico. E no caso, o dia 2 de abril e o Abril Azul, eles representam uma oportunidade da gente levar informação para poder alcançar um pouco de empatia das pessoas estarem escutando com o coração e realmente colocando em prática a inclusão, que atualmente ainda a gente está realmente iniciando quando a gente fala de inclusão, acessibilidade, esse tipo de coisa, uma coisa muito longe da realidade. Então, quando a gente fala do dia 2 e em Abril Azul, a gente está falando de conscientização. Agora, no caso de junho, do Orgulho Autista, eu acho que tem um outro sentido que, para mim, é falar sobre as coisas que a gente consegue alcançar. Porque normalmente a gente fala, em abril inteiro, a gente fala muito sobre as nossas dores, das dificuldades, da falta de justiça, leis e tudo que a gente passa no dia a dia, que é muita dificuldade diária, não é um dia ou outro, é quase todos os dias. Em junho eu já prefiro falar sobre as nossas potencialidades, o que a gente alcançou, o que o diagnóstico trouxe de benefício, como a gente pode mostrar o nosso potencial para a sociedade, porque a gente fala muito sobre deficiência no sentido de defeito, e eu acho que é mais do que isso, é uma inabilidade de algumas coisas que a gente não consegue fazer, mas existe também um outro lado, as nossas potencialidades, porque se a gente fala só sobre as coisas ruins, a gente acaba não permitindo que as outras pessoas deem oportunidades para a gente, e acaba ficando só na parte uma luta por coisas que não existem e não por oportunidades. Eu perdi muitas oportunidades depois do diagnóstico que eu joguei na internet. As pessoas passaram a me enxergar como se eu tivesse um grande defeito e isso fosse o destaque da minha vida. Quando, na verdade, eu continuo sendo Cíntia, eu tive o diagnóstico e agora eu sei conheço melhor meus limites. E isso eu acho que é uma falta que temos, dessas informações do que autistas, TDAHs, o pessoal do síndrome de Down e outras deficiências podem fazer. Porque a gente pode muito mais do que é divulgado. É claro que não cada autista é único, tem alguns autistas com deficiência intelectual como comorbidade bem forte ou alguma inabilidade verbal e seja mais complicado ter acessibilidade, mas a maioria de nós, com tratamento, treinamento, sim, pode estar em sociedade e as pessoas excluem mesmo antes de saber qual é o potencial de cada um de nós. Infelizmente, inclusive recentemente nós entrevistamos uma colega autista também, a Andrea, né, que teve alguns problemas também, até na área profissional também, por ser autista, né, acabou meio que sendo discriminada. Uhum. E nas potencialidades, Cíntia, você é muito conhecida na internet, né, pelo seu perfil Time Mata Atlântica no Instagram, né? Você tem um hiperfoco em plantas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sempre gostei de plantas desde pequena, eu sempre gostei de arte, são os meus 2 hiperfocos mais fortes que eu tive a vida inteira. E agora da parte de neurodiversidade que veio depois do diagnóstico. E eu transformei isso no meu trabalho. E, assim, estudar a natureza, estudar as plantas, em específico as plantas, não a parte de
de fauna, eu já não tenho muito hiperfoco na parte de biologia, é mais realmente botânica. Eu gosto muito de estudar, mas estudar detalhes, inclusive detalhes científicos de composição química de planta, benefícios, potenciais de uso de plantas, a parte de fungos, a parte de fermentação. Então, assim, toda a parte que envolve botânica, fungos, cogumelos, eu gosto muito. Então, eu acabo estudando isso. Eu não sabia que isso se chamava hiperfoco, hoje eu sei, e eu vejo isso intensamente. Ou seja, eu estudo o nome científico tudinho, depois eu estudo toda a botânica e quais são as suas utilidades. Chegou um momento que eu parei, pensei e falei assim, bem, eu acho que eu poderia começar a compartilhar isso. E depois de um tempo a gente começou isso na pandemia, foi na pandemia que eu comecei a trabalhar com isso. Veio um projeto pelo SESC, eles já conheciam essa minha parte botânica e me convidaram para gravar 5 vídeos sobre alimentação saudável e qualidade de vida. E foi aí que realmente o time Mata Atlântica ganhou visibilidade e eu gosto muito mesmo de compartilhar tudo que eu aprendo, porque eu acho que o conhecimento só tem valor quando a gente compartilha. A partir do momento que a gente compartilha, isso se multiplica. Então, assim, eu não tenho problemas de ensinar o que eu sei, porque eu sempre vou estar atrás de algo a mais, algo novo. Então, assim, eu vou caminhando, aprendendo, pesquisando e eu vou compartilhando pelo caminho. Cíntia, você tem a formação em botânica? Engraçado que não, minha formação é engenharia, então o que a engenharia me deu foi a base científica de pesquisa, então estudar números, gráficos, sistematizar, colocar isso de uma forma mais científica, foi o que a engenharia acabou de me dando. Então muita gente acha que eu sou bióloga, já ouvi muitas pessoas me chamando de bióloga, mas eu não tive a oportunidade de estudar biologia, gostaria de ter estudado, mas na época que eu fui prestar o vestibular, a pergunta que veio para mim, né, da minha família, como é que você vai sobreviver sendo bióloga em São Paulo, na cidade de São Paulo, na capital, né? E realmente não fazia sentido. Se eu quisesse fazer uma carreira, infelizmente, na década de 90, biologia não era alguma coisa que estava em alta, era alguma coisa considerado menor. Hoje eu vejo que é exatamente o contrário. Eu acho que se eu tivesse feito biologia, eu teria aproveitado bastante, e hoje faltam pesquisadores dentro dessa área, porque a nossa biodiversidade é a mais rica do planeta. Não tem como a gente ignorar isso. E falta muita pesquisa. Então a gente vê hoje uma falta de pesquisadores. Eu não sou bióloga, mas eu estudo, né, junto com outros pessoas de outras áreas que seriam os biólogos, o pessoal de engenharia florestal, a parte de meio ambiente, os agrônomos. Então a gente acaba se aproximando bastante, porque a linguagem técnica para mim é fácil de ter essa conversação. Agora eu tenho focado bastante, por exemplo, nos cogumelos. Os cogumelos, eles são mais complicados do que as plantas para identificar. São 2 grupos diferentes dentro da botânica, e eu levei uns 2 anos para absorver a parte de morfologia, a parte de química, identificação, para começar a conseguir dar esses passos de estar consumindo cogumelos nossos nativos e não cogumelos que vêm de fora, estrangeiros, exóticos, que eles colocaram aqui no Brasil. Assim como as plantas, a gente tem uma imensidão de coisas para estudar, tem muita coisa que não tem ainda nem estudo, e a gente vê potencial. Então, eu amo botânica, e tá trabalhando com isso, pesquisando e compartilhando, isso tem sido um prazer. Realmente foi falta de oportunidade de fazer biologia, mas a engenharia me ajudou muito, porque tem esse lado científico nele. Sim, esses dias você fez uma postagem no seu Instagram que eu achei bem interessante, assim, um alerta, né, que você colocou, que nem toda planta que o pessoal vê, né, acha bonitinho, vou comer, né, você colocou isso, né, mano, toma cuidado e tal. Eu acharia legal você explicar isso. É assim, tem muitas plantas que são comestíveis, mas com restrições. Essas plantas com restrições é como se a gente estivesse tomando doses de algum remédio. Os medicamentos nada mais são do que um componente químico dentro de uma infinidade, né? No caso de plantas, algumas plantas têm alguns componentes que são tóxicos para humanos.
E não é recomendado acima de uma certa dose, né? Mas tem coisas, por exemplo, maçã é um fruto que, em teoria, é bem seguro, mas se a gente comer as sementes, tem um componente químico que, teoricamente, mataria o ser humano. Então, não pode comer semente de maçã. Em doses baixas, não vai fazer diferença alguma. A gente teria que comer uma caixa de maçã com todas as suas sementes para ter o efeito disso. Então, é um alimento seguro, mas tem estudos sobre essa fruta. Ela é popular, já está no mercado faz tempo. Agora, quando a gente fala sobre punk, eu, particularmente, eu vou direto nas plantas que são menos perigosas, que têm menos restrições, que têm um sabor mais comum ao nosso paladar, e isso eu falo que é segurança alimentar. Então, quando a gente fala de plantas, a gente tem que consumir aquilo que é seguro, que a gente conhece, porque senão a gente pode, em vez de estar melhorando a qualidade de vida, fazendo um grande mal, né? Então, a gente precisa de mais estudos sobre as nossas plantas nativas. A gente tem muita punk que é estrangeira, é exótica. O que seria punk? Desculpa, explica pra gente. Punk é plantas alimentícias não convencionais ou partes de plantas não convencionais, que são coisas que a gente não costuma comer no dia a dia. A gente tem, por exemplo, a serralha que nasce na calçada, em qualquer calçada tem serralha. Essa época do ano agora tem a crepes japônica, que é uma planta que é parente longe do alface, mas ele tem o mesmo sabor do alface. São plantas seguras de comer, todo mundo já conhece, ela faz parte da cultura popular, mas que a gente deixou de comer porque achou que não era chique. Essa é a melhor definição para por que a gente não consome essas plantas. As pessoas têm muito aquela visão de que coisa de momentos de pobreza, coisas de momentos de guerra, no caso da minha família, que os avós vieram da época de guerra, ficou muito enraizado isso. A gente passou fome, então a gente consome isso ou faz a conservação alimentar por causa dos traumas que aconteceram. Então isso é muito cultural. E aqui no Vale do Ribeira, uma vez eu ouvi um depoimento de uma moça que ela não comia taioba porque era a lembrança de momentos difíceis, ou seja, quando a família dela passou muita fome, muita dificuldade. Então trazia esse trauma, e quando a gente poderia estar consumindo taioba aqui, principalmente aqui no Vale do Ribeira, que a gente tem muita chuva, menos sol, então não é qualquer cultivo comercial convencional. E a taioba, por exemplo, é uma planta que aqui no Vale do Ribeira ele nasce e dá umas folhas lindas, grandes. Se souber cultivar, colher da forma correta e consumir, ela é bem segura. Agora, se não tiver informação, a própria taioba, que é um dos alimentos mais populares das punk, ela pode ser perigosa. Por exemplo, a gente planta taioba no sol, ela vai dar ele dá um antinutriente que ele dá para algumas pessoas uma alergia que pode ser grave, que necessite até de hospitalização. Então, assim, não pode plantar no sol e ela deve ser consumida cozida. E já aconteceu muitos acidentes com essa planta por moda. Aquele negócio, eu vou me divertir agora e vou comer qualquer matinho. Eu aconselho, a pessoa quer mergulhar nesse mundo de plantas diferentes, converse com pessoas que entendam disso, que já estão consumindo disso. Às vezes uma vovó, que aquelas pessoas antigas que já têm esse conhecimento, são ótimas pessoas para dizer o que dá e o que não dá para comer. E eu acho que a gente precisa de mais estudos, porque assim, o que a gente mais escuta pesquisadores de outros países vindo para Mata Atlântica, para a Amazônia, para levar o conhecimento para outros países, para eles estudarem, e aí eles acabam patenteando e a gente acaba ficando sem a patente disso daí, acaba perdendo-se a nossa própria biodiversidade, e a gente precisa pesquisar isso urgente. É uma coisa que com internet, com essa informação, acesso à informação tão fácil, ela deveria ser priorizada, porque não dá para passar fome. Eu falo, não consigo entender fome no Brasil, com raras exceções de locais de isolamento, mas
não faz sentido a gente passar fome morando numa região que nem o Vale do Ribeira, que tudo que você olha, 90% das coisas em volta é alimento. Só tem que saber como consumir e em que quantidade. E serve também algumas coisas como medicamento, né? A maior parte das plantas tem propriedades medicinais, isso é fantástico. A gente vê que as pessoas estão mais doentes hoje em dia. A gente não via tanta gente doente, pelo menos na minha infância eu não me lembro das minhas tias, dos avós, dos tios, assim, com tanta enfermidade que tem, que nem hoje. Hoje a gente tem muita doença inexplicável, sabe? Eu tenho um problema aqui, eu vivo com dor de estômago, eu vivo com problema de fígado, eu tenho colesterol muito alto. Antigamente não tinha nesse nível que tem hoje. Isso, para mim, vem diretamente da nossa cultura moderna de alimentação. A gente consome só processado, meia dúzia de plantas, e mesmo assim totalmente cheio de defensivos, para não dizer em português, claro, veneno. Então, a gente está adoecendo como sociedade. A gente precisa voltar atrás e repensar que a gente faz parte da natureza e que existe um motivo para as plantas estarem aí disponíveis para a gente. Antigamente o pessoal consumia muito chá, né? Chá de erva doce, quando estava com a barriga ruim. Erva cidreira, o pessoal falou que acalmava, né? Tinha essas plantas, assim, né? Que o pessoal costumava... o guaco, né? Quando estava com a garganta ruim, aliás, eu uso guaco até hoje, inclusive. Sim, sim. Eu acho que é interessante, você falou erva cidreira. A erva cidreira, o capim-limão, o capim-cidreira, ele é uma planta exótica. Ela não é uma planta brasileira, a gente consome ela, mas a gente tem a versão capim-cidreira brasileiro e ninguém conhece. Eu mesma, eu conheci a questão de 6 meses, o Guilherme do Matos de Comer, ele fez um livro tudo e me apresentou esse capim-cidreira, capim-santo. Ele nasce e cresce em qualquer lugar aqui do nosso país, se for plantado. Ele é nativo da Mata Atlântica, Rio Grande do Sul, mais pro sul, mas ele tá indo bem aqui, então ele vai em qualquer lugar, porque aqui a gente tem um clima extremo, muito sol, muita chuva e muito tudo. Então, por que a gente não conhece as plantas brasileiras? Por que a gente consome só as estrangeiras? E o capim é igualzinho, eu fiz o chazinho com ele, e aliás não é chá em infusão, eu tenho que trocar o palavreado que é diferente, e a gente tem que aproveitar mais essa nossa biodiversidade, tanto alimentar como medicinal. Eu falo que eu tenho um jardim funcional aqui, é uma coleção botânica imensa. Nossa. E essa troca de saberes é muito legal. E o boldo? O boldo é uma coisa interessante. A gente tem uns 3, 4 tipos de boldo, com esse nome boldo. Eles tem um que é o mini boldo, que eu tenho aqui em casa, que ele é menos amargo. Aí tem aquele o da folha grande, mais peluda, que ela é um outro tipo de boldo, mas dizem que o verdadeiro boldo é o boldo do Chile, que é uma árvore que dá uma folha bem fininha, que quase ninguém conhece. Uma vez eu tomei o chá daquilo, é muito amargo. Mesmo assim, eu não recomendo tomar chá de boldo indiscriminadamente, porque o boldo tem restrições de quantidade para entre o fazer o bem para o fígado e fazer o mal, tem uma linha bem fina e bem estreita. Então, assim, eu consumo boldo, eu consumo. Se for pontual, tipo, passei do limite lá, comi muita gordura, muita fritura, alguma coisa assim que ataque o fígado, eu tomo um chazinho de boldo. E qualquer um desses 3 que eu falei, mas não em grandes quantidades. Tipo assim, eu vou tomar isso uma semana pra fazer um chá detox, que virou moda essa palavra detox, quando na verdade é intoxicação. Muitas vezes, se a gente faz sem saber, sem o conhecimento, a gente acaba intoxicado em vez de melhorar. Você falou de frutas, você falou da maçã. E a romã, ela tem mesmo propriedades para, por exemplo, desinflamar a garganta? Sim ou é mito? Não, é verdade. A romã, ela é uma fruta muito ótima como anti-inflamatório. Ela também é ótima para momentos que a gente tem o intestino com um funcionamento ruim. Ele ajuda se a pessoa está com diarreia, alguma coisa nesse sentido, ajuda a segurar, porque ela contém muito tanino. A romã também, ela tem outras propriedades interessantes, que é a parte de tingimento de roupas, produção de pigmentos para artes,
que não é usado, então a gente joga muita casca de romã fora, né? Então, quando eu compro uma romã, eu como as frutas e desidrato a casca para poder usar depois. Deixo na minha geladeira lá, assim que eu tiver uma dorzinha de garganta, eu posso usar ela para fazer um gargarejo e tentar desinflamar. Isso ajuda bastante. Uma planta que eu aprendi a usar como quando criança. Isso veio da parte dos meus avós, a minha mãe, a gente sempre usou a romã para desinflamar a garganta. E depois hoje, estudando os artigos científicos, sim, não é mito, ela realmente serve como uma planta medicinal. Tem ótimas funções. Teve uma frutinha que ela é bem pequenininha, eu particularmente gostava muito dela, é que ela é difícil de achar. Na casa da minha avó tinha, a gente até plantou um tempo aqui em casa. A fruta é bem pequenininha, não sei se ela tem alguma propriedade medicinal, a pitanga. A pitanga. A pitanga, ela também contém tanino e ela serve igualzinho ao romã para a parte digestiva. Se a gente tiver intestino solto, um chazinho de folhas de pitanga são ótimos. E as frutinhas são cheias de vitaminas, né? Eu não sei de cabeça, assim, citar todas as vitaminas de cada uma dessas plantas, mas a pitanga serve também para a área de tingimento de roupas, porque o tanino é bastante importante, porque ela é um componente químico que evita fungos, ela é um componente natural de proteção da planta. Ela protege a planta, mas a gente pode usar essas mesmas propriedades para proteger a gente. A natureza é bem feita, né? E é uma planta brasileira, que eu acho que deveria estar nos mercados. A gente acha que só tem pitanga laranjinha, né? Mas tem amarelas, avermelhadas, alaranjadas, até a roxa bem escura, que é super doce. E a gente desconhece. Eu achava que pitangueira era tudo a mesma coisa, mas eu acho que eu tenho pelo menos uns 3 tipos de pitangas diferentes aqui no quintal, e isso foi feito aleatoriamente. Alguém me trazia uma muda de pitanga, eu colocava aí no solo e percebi que tinha uma variedade de sabor, de tamanho de fruto. É muito rico isso. Todo mundo deveria ter um pomarzinho em casa para conhecer esses sabores. E a gente percebe que a pitanga dá no Brasil inteiro, mas é difícil de se achar hoje em dia. E uma vez uma moça falou assim: nossa, eu tenho uma memória afetiva de pitanga, né? Eu queria tanto fazer sorvete de pitanga para minha neta. Aí a gente combinou, eu congelei as pitangas, fiz uma colheita bem grande aqui, congelei as pitangas e mandei congelada, e lá pro Rio Grande do Sul. Foi engraçado isso. E depois ela me mandou a foto da netinha dela comendo sorvete de pitanga. Coisa que eu acho que deveria ter nas lanchonetes, nos restaurantes, tudo. A gente deveria usar mais essas frutas, né? Tem pitanga, cambuci, guabiroba. A gente tem tanta fruta. Essa semana eu comi abil. Ele tem gosto de pudim de leite. Eu acho essa fruta incrível. Desde que eu conheci a primeira vez, eu sempre quis ter um pé de abil, fui atrás, plantei, e agora já tá frutificando aí. Mas aí pudim de leite. Ela normal, assim? Ela tem gosto de pudim de leite? Sim, a gente abre ela, porque não dá pra morder. Essa fruta, ela tem uma casca grossa e ela tem muita resina. Então a gente corta com a faca e usa uma colher pra evitar, vamos dizer, a casca. Mas o miolinho dela é um pudim, textura de pudim. Ele meio gelatinoso e o sabor dele dá aquele tom de caramelo mesmo. É muito interessante porque dá um nó no cérebro, né? A gente pensando que tá comendo uma fruta e com o sabor de um doce tão popular que a gente tem aqui no Brasil. Mas tem uma outra planta chamada também planta iogurte, que essa eu ainda não consegui comer, mas eu ainda vou conseguir. Você abre a frutinha e também come de colherzinha, e eles dizem que é igualzinho um iogurte comercial. E são tantos sabores que é incrível. A cafferana tem gosto de pasta de amendoim. Cafferana é uma frutinha vermelha, parece com um café, um pouquinho maior que um grão de café, avermelhado, e ele tem gosto de pasta de amendoim. É muito gostoso. Assim, eu fico sempre feliz de estar aqui nessa Mata Atlântica, porque sempre a gente acha alguma coisa que eu nunca comi, que as pessoas precisam conhecer. Tem uma guabiroba aqui perto de casa, ela, quando a gente come, tem gosto de maracujá, mas no final, ele parece uma pimenta dedinho de moça, ou seja, ele tem aquela ardência. E é interessante porque você
quando coloca na boca é maracujá. Aí depois ele passa para um outro sabor. Imagina isso num prato salgado. Num prato que a gente possa fazer aquela mistura do doce com o apimentado, que hoje a Coreia tá em alta, né, por causa dos doramas, mas a alimentação deles tem muita pimenta e muito esse agridoce. O que essa guabiroba não faria na mão de um chefe de cozinha? E ninguém conhece essa planta. Essa planta entrou em vias de extinção porque todo mundo arrancava essa árvore e jogava fora, porque ela tinha essa pimenta, que não é uma cultura muito 100% brasileira, é mais o Nordeste que usa pimenta, mas o Sudeste e o Sul já não são... Assim, a gente não tem o costume de usar muita pimenta. Então as pessoas começaram a cortar essas árvores. E quando eu descobri que eu tinha uma árvore dessa, eu achei uns frutinhos, identifiquei a planta, e fui experimentar e falei, nossa, mas isso é incrível. Então eu passei a cultivar pegava as sementes, plantava e mandava as mudas, assim, para as pessoas. Infelizmente, essa árvore linda, na ventania do dia 6 de janeiro, ela foi pro chão, eram quase 30 metros de árvore. E a árvore caiu e a gente perdeu ela, mas eu tinha uma mudinha ainda comigo, então hoje ela tá com uns 30 centímetros de altura, então eu vou ter uma guabiroba haitiana aqui no meu quintal, porque a guabiroba mais conhecida, ela é bem docinha, não tem nada de apimentado e nada de maracujá, é um outro sabor, mas a gente tem pelo menos uns 5, 6, acho que tipos de guabiroba aqui no Brasil, e varia de azedos, doces e esse maracujá apimentado. É incrível, assim, cada vez que eu descubro uma planta, eu fico encantada. Tem uma planta que eu me lembro da minha mãe falando pra gente, quando a gente era criança, pra mim, com meu irmão, com meus primos, toma cuidado com essa planta, nunca encosta nessa planta e coloca a mão no rosto, que é a espada de São Jorge. Essa planta realmente, ela contém veneno? Sim, a espada de São Jorge é tóxica para mamíferos e humanos, então a gente evita quando tem criança, a gente evita quando tem animais domésticos que comem as plantas, mas não chega a ser assim, colocou a mão e já está contaminado ou alguma coisa não chega nesse nível, o perigo mesmo é o consumo da planta, e criança normalmente já gosta de amassar as plantas, por isso levar mãos aos olhos, à boca, é um perigo, então não é muito legal. Não é mito, não. É a espada de São Jorge, as sansevieiras, acho que é assim que fala o nome científico delas, elas não são legal para consumo. O fim dela é outro, né? E é interessante que ela tem uma fibra muito interessante, que dá para fazer cordas, dá para fazer barbantes, fios e tecidos, mas ninguém usa isso. A gente costuma usar fibras sintéticas, né? Plástico, as nossas roupas são todas plástico hoje em dia, quando a gente tem um monte de fibras. A espada de São Jorge é uma fonte de fibra, ela cresce muito, desenvolve muito e produz muita fibra. Se a indústria passasse a produzir fios mais naturais, a gente teria um consumo mais sustentável. E quando eu falo de fios, eu fiz aqui fio de tronco de bananeira e tronco de helicônia. Eu já fiz fios mais fininhos assim, e ele tem textura da seda. Então, por que a gente não usa fibras naturais no Brasil? É uma questão que eu sempre coloco. Se a gente tem uma botânica assim rica aqui no Brasil, por que a gente não usa? E assim, ele bifurca para vários setores: indústria da moda, cosmético, alimentação, arte, vestuário, tudo. Cada plantinha que a gente olha, a gente vê que tem uma função. Eu tenho assim, planta que é cicatrizante, então assim, eu tenho umas 2, 3 aqui em casa que eu sempre tenho. Uma delas chama metiolate, pequenos cortes assim, em vez de eu ficar colocando aqueles produtos químicos, a gente pinga umas 2, 3 gotinhas, ele forma um filme plástico como se fosse um band-aid no dedo. O metiolate que a gente não usa para vender. Então, o metiolate é uma marca, mas ele não é a metiolate planta. A metiolate planta, que ganhou esse apelido de metiolate, ela não tem nada a ver com o composto químico da marca de remédio, medicamento. Ela ganhou esse nome pela função que ela tem, né? Cicatrizante
e ela veda o ferimento. É por isso que a planta ganhou esse nome. Mas eles não tem uma outra planta que não é metiolate, ela é a gelol, que eu tenho aqui no quintal também. A gente quando arranca a planta, as raízes dela têm o mesmo composto químico do gelol, do medicamento comercial. E a concentração é alta, suficiente para a gente fazer um extrato em casa e usar ele no dia a dia em forma de líquida. Então dá para usar ele e ninguém conhece. Eu descobri ele na beira de uma estrada, aí eu recolhi as sementes, plantei aqui dentro do meu quintal. Agora ele não é uma planta sazonal, então ela morre numa época do ano. Então eu cultivo ela para poder ter sempre, porque é interessante ter um vidrinho a gente sempre acaba se acidentando sem querer, e ter esses medicamentos mais naturais. E tem uns que são, vamos dizer, que são mito, assim, tem que tomar uma quantidade muito grande. Eu tenho aqui a dipirona, né, uma planta chamada dipirona, mas para ela funcionar teria que tomar uns 20 litros de chá. Ninguém toma 20 litros de chá. É complicado. Então tem que ser assim, tem coisa que é mito e tem coisa que realmente funciona, então tem uma diferença. E aí quando as pessoas jogam na internet, às vezes não sabem pesquisar, não sabem conferir e acaba, vamos dizer, negligenciando a saúde, né? Eu vou me curar de um negócio, eu não quero ir no médico, vou tomar um chazinho aqui e resolver. Tem que tomar cuidado, tem que saber o que está fazendo. A planta pode ser tão perigosa quanto o medicamento. A pessoa fala, é só um chazinho, isso não vai fazer mal para minha saúde, depende da quantidade. E a cânfora? A cânfora eu particularmente não usei muito, porque o perfume dela ela é bem forte e intenso, e isso acaba atingindo um pouco meu sensorial. Hoje eu sei porque isso faz parte é muito comum os autistas terem transtorno de processamento sensorial. Então, assim, a parte de cheiros, alguns cheiros para mim me fazem sentir mal, e a cânfora é uma delas. Então eu não uso muito essa planta no meu caso específico por conta, assim, disso, né? Eu fico bem sensível a esse cheiro, mas plantas aromáticas é um outro setor que eu agora tô bem, assim, encantada, porque eu conheci as mentas, né? Eu achava que menta era só menta, hortelã e acabou, né? Mas não, tem menta com sabor de cítricos, que é menta bergamota, menta limão, tem mentas com sabor de orégano, então tem aquele sabor refrescante, mas tem o orégano. Então tem menta maçã, menta, o que eles chamam de grape, que é uva, tem mais aí, menta chocolate, e eu não sabia que tinha um mundo tão grande de aromáticas. Então, assim, eu vou passeando pelo meu jardim, quando eu vou replantar as coisas assim, vem os perfumes, né? Eu selecionei, claro, aqueles que não me incomodam, que não me causam esse transtorno olfativo, e eu vou colecionando, porque é incrível. A perfumaria botânica, eu fiz um curso de perfumaria também uma vez, e é incrível as notas de cheiros que a gente tem aqui na mata, de raízes, folhas, frutos, flores, é incrível. Uma variedade incrível, não dá pra saber tudo. Não dá pra saber tudo. Uma outra plantinha que eu me lembro também, a arruda. A arruda, né? A arruda tem um cheiro forte também, e ele é muito usado para perfumaria, só que ele para consumo ele é tóxico, não serve para fazer infusões, não é punk, ele é apenas ele é mais usado como aromática mesmo, pelo perfume e pelo misticismo, né? Também tem a parte religiosa. A botânica tem muito de etnobotânica, que são a história e a cultura no qual foi inserido a planta dentro de uma comunidade, né? E as raízes, né? Tem a mandioca que o pessoal consome, o inhame hoje, né? O inhame, tem até o inhame para vender, né? Tipo, igual a batata Ruffles, você deve para uma criança para ela comer e não falar, nem percebe, né? E as raízes, tem perigo também da pessoa consumir alguma raiz e se consumir errado e ter algum problema? Sim, tem muitas plantas que tem o consumo bem restrito, e atualmente assim, cará para paulista é o inhame do Nordeste. A confusão de nome popular já começou por aí, né? Aí, assim, eu sei que esse ano eles normatizaram chamar
cará, eles consideram aquela batata que dá com uma planta que é trepadeira. E o inhame deixa eu ver, cará é a planta que dá como uma orelha de elefante. Isso, é o contrário. E o inhame é a planta que dá como trepadeira. Eles inverteram os nomes aqui no Sudeste e mantiveram a do Nordeste como padrão. Então, assim, isso causa uma grande confusão. Por quê? O antigo cará, que é o inhame do Nordeste, ele pode ser consumido cru. E o inhame que a gente considera aqui no Sudeste, que no Nordeste se chama cará, você não pode consumir cru porque ele tem oxalato. Então, ele irrita a garganta e em pessoas sensíveis pode, inclusive, fechar o sistema respiratório. Então, assim, pode consumir raízes. Sempre conheça a raiz que você está consumindo. Como vai ser consumido? Porque eu já tive problemas com batatinhas que o pessoal vendia na feira, que a gente chama aqui no Sudeste de inhame, e foi cozido, foi feito, isso faz parte da cultura japonesa, comer essa batatinha, e me deu alergia. Ele chegou a inflamar toda a garganta, e eu não conseguia comer aquilo, e ardeu tudo, mas assim, porque provavelmente o agricultor, ele misturou espécies de plantas diferentes. Então, assim, vai pegar uma modinha de planta comestível, vê alguém que já consome isso há muito tempo, pergunta como é que ela consome isso e tenha certeza de que essa planta é segura. Não existe uma regra, assim, as batatas são seguras, as folhas são seguras, as flores, até as flores. Muitas flores são comestíveis, mas nem todas as flores são comestíveis, então tem que tomar cuidado. Eu costumo ver as mais comuns, ver quais são seguras e decorar essas. As outras lá eu já não consumo muito porque ela pode ser perigosa. Pode ser tão perigosa quanto qualquer planta tóxica. Então, assim, segurança alimentar é saber, o conhecimento, né? E se não souber, na dúvida, não consome. Pesquisa antes, tenha certeza. E, inclusive, essa parte de cogumelos que eu tenho feito agora é estudado muito. Eu fiz cursos, não foi no cursos do YouTube ou Google, né? Eu fui realmente em loco fazer cursos para poder entender. E mesmo assim, eu vi o quanto que era difícil a gente identificar e saber quais são seguros ou não. Hoje eu tenho uns 2, 3 aqui no meu quintal que eu já consigo consumir com segurança, que não vai dar problemas para mim e nem para pessoas que sejam mais sensíveis. É aquele que põe no estrogonofe. O cogumelo, esse daí é normalmente o cogumelo champignon. Ele não costuma dar em floresta, tem os similares dele, mas ainda não achei aqui. Mas uma vez eu comprei uma caixinha dele para cultivar e ver como é que era. A gente coloca a caixinha na sombra, normalmente eles usam esterco de gado como substrato, a parte de terra, né, onde vai ser plantado, e aí planta-se ele, aí desenvolve-se todo o micélio, que o fungo, o nome da estrutura dele de botânica é micélio. Ele ocupa todo o substrato, e aí quando acabou o substrato, aí ele surge como se fosse a estrutura flor da planta, surgem os cogumelos. O champignon é um deles, aí a gente consome ele novinho, quando ele ainda não abriu o chapéu. Quando ele abre o chapéuzinho dele, já tá soltando os esporos, já não é muito legal de consumir, que pode estar passando. Mas esse eu ainda não colhi aqui na floresta, acho que não consigo lembrar agora o nome científico do nosso nacional aqui, que dizem que é uma delícia. E eu ainda vou achar ele aqui para descobrir e ter ele por perto sempre, porque eu vou descobrindo onde cada um deles nasce, eu vou marcando os locais e eu visito de tempos em tempos para achar os cogumelos. É divertido. Muito divertido. Tem aquele também o pessoal falava do Yakult, eu me lembro que uma vez meu irmão fez isso numa feira de ciências da escola, depois teve que dar para a vida inteira, porque ficou com um monte, né, na escola, aquele lactobacilo. Sim, ele é usado para fermentar leite, o lactobacillus, e assim, dá para multiplicar ele em casa? Dá. Tem uns truquezinhos aí para fazer ele ficar igualzinho o da marca, né? E tem tutoriais de monte no YouTube, não é difícil. E ele é um probiótico, ou seja, ele ajuda a formar a nossa flora intestinal, que a gente toma muito hoje em dia, como é que se diz? Remédios e medicamentos para fungos e bactérias, antibióticos, e a nossa flora intestinal vai ficando cada vez mais fraca.
E o que acontece é que quando a gente tem a flora intestinal fraca, a nossa imunidade cai. Aí a gente acaba doente. Então a gente hoje depende muito de suplemento alimentar. Por que a gente depende de suplemento alimentar? Porque se a gente não tem flora intestinal, quem trabalha para quebrar as partículas em algo que o nosso corpo consiga absorver são essas bactérias, leveduras naturais e benéficas para o nosso corpo. Um deles é esse que tem no Yakult, é muito bom. E a gente deixou de consumir probiótico de verdade, né? A gente vai no supermercado, se a gente pegar, é legal olhar no rótulo dos iogurtes, a maior parte deles está escrito assim, leite tipo iogurte. Tipo iogurte, ou seja, não é fermentado, não é iogurte, não tem probióticos. Ele é sabor. A gente pode perceber que antigamente o iogurte era azedinho. Hoje em dia o iogurte é docinho, porque é leite com sabor de morango, tipo iogurte, com textura de iogurte. Eles colocam espessante, ou seja, ele não é natural, não é probiótico e não vai fazer bem para a saúde. É mais fácil tomar um copo de leite, que é a mesma coisa. Então, às vezes dá alergia. Então, o pessoal tá falando, nossa, leite dá alergia. Leite tá dando alergia porque nossa flora intestinal não tá mais preparada para receber. Desde que eu vim morar aqui para Floresta, eu tô muito melhor com a saúde. Muito, muito, muito mesmo, porque a gente consome muito mais probióticos, a gente consome muito mais essas bactérias e leveduras da natureza que são benéficas e é feito isso naturalmente. Normalmente não temos mais tudo isso porque os defensivos agrícolas, eles praticamente limpam, né? Aí a gente fica com o nosso corpo muito sensível a qualquer bactéria e levedura. Eu conheço gente que toma Yakult ou kombucha e passa mal. Eles têm, assim, problemas intestinais com qualquer probiótico, porque o corpo já não está mais processando esses alimentos naturalmente. E aí vem alergias de monte, e a pessoa começa a tomar suplemento e isso vira uma bola de neve de uma forma que as pessoas hoje nem sabem, porque estão, às vezes a depressão não é depressão, é falta de vitaminas, às vezes a pessoa vive doente, não, a baixa imunidade é realmente ligada à alimentação. A qualidade de vida depende muito do estilo de vida que a gente leva. Eu tinha muita rinite alérgica e hoje eu moro num lugar que tem esporo de fungo de tudo quanto é coisa e não tenho mais rinite alérgica. Eu tomava injeção uma vez por semana em São Paulo para alergias. E aqui no meio da mata, no máximo que eu tenho é uma coceirinha ou outra por causa de algum pólen ou alguma coisa assim. Mas é muito raro comparando em São Paulo, que eu ficava doente direto lá. E você já comentou no começo da entrevista de plantas assim que fazem bem pro colesterol, esse tipo de coisa. Quais são elas, por exemplo? E o diabetes, ele pode ser tratado com plantas? Sim e não. Se a gente for falar que pode ser tratado com plantas, a gente está sendo meio irresponsável. Eu acho que tem a diabetes, principalmente, ela tem tipos de diabetes diferentes. Tem gente que tem por consumo exagerado de alimentos. E tem muita gente que tem porque ela tem uma disfunção que não é exatamente a alimentação. Então, assim, se a gente consumir uma planta, isso não isenta uma pessoa que precisa de insulina injetável, por exemplo, a deixar de usar essa insulina. Isso seria uma irresponsabilidade. Então, assim, é legal ter uma planta que controle o colesterol, controle o açúcar, controle isso, sim, mas ele tem que fazer parte do dia a dia na alimentação da gente, para que a gente tenha um equilíbrio do nosso corpo e não é um indicativo para abandonar tratamento. Muita gente fala assim, eu vou tomar chá de folha de graviola, por exemplo, para câncer, que é uma doença grave, precisa de acompanhamento médico, mas tem muita gente que larga o tratamento médico, não vou fazer mais químio, vou tomar chá disso, chá daquilo, ou mistura disso, mistura. Pode tomar essas misturas? Eu acho que com acompanhamento médico pode ser uma ajuda complementar, mas deixar somente isso, a gente estaria ignorando todo o conhecimento científico médico. A gente tem que respeitar os pesquisadores, os médicos sérios que estão fazendo um trabalho e seguir instruções de pessoas habilitadas. Eu tomo chazinho? Tomo como alimentos que diminuem o índice glicêmico? Sim. Aí eu verifico via exame de sangue se eu preciso suplementar ou complementar alguma coisa ou fazer uma dieta mais restritiva. E tem dado certo, porque eu tô com 50 anos, até hoje, assim, eu não tive o exame de sangue que me desse, assim, restrições alimentares. E isso porque eu tenho uma seletividade alimentar por ser autista, a gente tem vários problemas com texturas, sabores, cheiros, o que acaba restringindo um pouco a nossa alimentação. Mesmo assim, o fato de eu procurar
procurar conhecer tudo isso e variar a alimentação, eu acredito que seja um motivo pelo qual até hoje eu não precisei de uma ajuda médica, criando uma doença, o meu corpo criando alguma disfunção que eu precisasse desse auxílio médico profundo. Então é isso, se a gente tem um equilíbrio, o equilíbrio para mim é consumir o maior número de alimentos possíveis, e não ficar restrito a batata, cebola, alho, tomate, alface. Isso daqui, as pessoas normalmente só comem isso todos os dias. Isso para mim é um grande problema de saúde. A gente deixou a natureza de lado, a gente faz parte dessa natureza, mas a gente não está tratando isso com respeito. E quando a gente perde o respeito por aquilo que a gente faz parte, a gente também é atingido por isso, não tem como não ser atingido. Então a minha briga, quando eu falo de qualidade de vida, é vir se reconectar com aquilo que a gente já é, parte da natureza, respeitar e assim, tanto quanto a gente fazer a nossa parte, quanto a gente receber esses benefícios todos. A gente recebe muito benefício quando a gente começa a conhecer, respeitar, e eu falo que todo mundo, sem exceção, precisa cultivar alguma coisa em casa, nem que seja uma jardineira de salsinha, para ver o quão difícil é a gente ter aquela salsinha na feira, que aquele agricultor foi e teve aquele trabalho todo. E a gente vê que o sabor daquilo que a gente cultiva não é igual ao daquela cultura de agronegócio que fica tudo, aquela extensiva, né, agricultura extensiva, só tem um tipo de cultura. As vitaminas nas plantas variam muito. Se a gente fala de hidroponia, por exemplo, o pessoal fala, hidroponia é legal, é mais saudável. Não, hidroponia não necessariamente é mais saudável. Ele tem alguns compostos químicos, mas ele é restrito. O solo tem uma gama de coisas que a planta absorve e que depois a gente absorve. A hidroponia não, ele é restrito. Então, assim, o que a gente come faz a nossa saúde ser melhor ou pior. Exceções existem, tipo síndromes, alguma coisa. Algumas pessoas realmente precisam de ajuda em tanto medicamentosa quanto suplemento. Mas a maioria das pessoas tomar suplemento, para mim, não faz sentido algum. Ô Cíntia, e o Guaraná? É real mesmo, pessoal, falar? Dependendo do tanto que você usar o Guaraná mesmo, natural, você pode dar ele energético, enfim, isso é real? Sim, é real. Ele tem componentes que fazem a gente ficar com o metabolismo mais acelerado, assim como a cafeína e alguns outros energéticos que a gente toma. É real. Então, se uma pessoa já sofre de ansiedade, e eu acho que a gente fala que é a doença atual que atinge todo mundo, independente de ser neurodiverso ou não, é a ansiedade. A gente está ansioso por excesso de informação, a gente está ansioso por hipersocialização, tudo muito super, muito cheio de coisas. Então, assim, a gente está num momento muito ansioso. Aí, tomar café, tomar guaraná, tomar todo tipo de energético te faz produzir bem naquela hora. E depois, a gente paga com a falta de energia para o nosso corpo se voltar a se equilibrar. Então, assim, quanto mais a gente consumir energético, mais a gente vai ficar dependente disso. Então, assim, tem muita gente que toma refrigerantes, tipo Coca-Cola, Guaraná, para ficar acordado e ativo. Só que quanto tempo o corpo leva para eliminar isso e a gente ter uma boa noite de sono? Então, assim, insônia virou uma coisa comum, estresse virou uma coisa comum, depressão virou uma coisa comum, e a gente deveria pensar por que é que isso é tão comum e na época dos meus avós não tinha tanta gente estressada, e a gente não tá falando de síndrome nenhuma, de nenhuma genética, mas sim de num modo de vida que a gente criou, né? Então, sim, a gente tem que tomar cuidado com tudo que tenha energéticos no período da tarde e noite, ou tudo que tenha uma dificuldade de digestão, por exemplo, pepino, melão. A gente pensa assim, pepino, melão são frutos naturais, então eu vou comer à noite. Tem gente que tem problemas digestivos, então assim, use isso no almoço, na janta use outros alimentos que são mais fáceis de digestão, cenoura, e eu tô falando de coisas assim, vamos dizer, convencionais, né? Mas se a gente conseguir variar, o tom da cor de folha indica mais ferro, menos ferro, por exemplo. Então, assim, as folhas escuras verdes normalmente têm ferro. Isso trata anemia e dá mais energia, só que não é uma energia de energético. É energia natural do nosso corpo. A gente vai se sentir melhor. É diferente da gente tomar um guaraná quando a gente dá aquela energizada e a gente sai trabalhando e se produz, mas depois que o energético deixa de fazer efeito, a gente tem um efeito
efeito que a gente chama de efeito rebote, que é como se tomasse um medicamento e de repente ficasse sem, e aí a gente precisa de uma nova dose e isso vai se acumulando, e se a gente faz isso todos os dias do ano, chega uma hora que a gente acaba realmente com problemas ou deficiências de coisas que a gente mesmo produziu. É muito importante a gente falar de segurança alimentar, eu acho que deveria ser falado dentro das escolas, sabe? Essa discussão que a gente está tendo aqui, você perguntando, mas essa planta e aquela planta, a gente deveria ter isso dentro das escolas, porque hoje eu mudei o jeito que eu cozinho o meu feijão. Antes eu cozinhava o feijão, botava na panela de pressão e fazia. Não, tem que deixar o molho. Tira o fitato dele, que não vai dar gases, não vai dar uma indigestão em pessoas mais sensíveis. Então tem muita gente que deixa de comer feijão, deixa de comer proteína vegetal, deixa de comer ferro por causa dessa alergia. Mas assim, é o preparo. A gente perdeu a paciência a gente deixou de lado com esse negócio de informação na internet e a gente quer tudo rápido. Então bota tudo na panela de pressão, cozinha em 5 minutos e já consome o processado, e isso está fazendo mal para a nossa saúde, tanto física quanto mental. É uma coisa que eu não sei, mas até onde que isso vai ficar, porque eu saí de São Paulo e eu fico me perguntando por que eu não saí antes daquela loucura. As pessoas não têm ideia no caos que se vive todos os dias. É estresse, a gente acelera mais ainda com os energéticos, com as cafeínas, a gente acelera mais com a quantidade de informações, a gente dorme menos, tem uma qualidade de sono pior. Eu vivia nesse caos e assim, minha qualidade de vida era péssima. Hoje eu me cuido e assim, eu falo que eu tenho uma boa qualidade de vida para a quantidade de diagnósticos que eu tenho uma qualidade de vida muito alta. Alguém com a quantidade de diagnósticos que eu tenho não deveria ter uma qualidade de vida mínima, e eu consigo ter uma qualidade de vida que eu chamo de boa, não é perfeita, mas muito melhor, com certeza, do que estando naquele caos. A gente tem que parar para pensar. Gosto de São Paulo? Gosto, mas a gente tem que pensar no que a gente está colocando na nossa mesa, a gente tem que colocar a prioridade, que eu acho que o maior valor que o ser humano tem não se chama dinheiro, chama-se tempo, porque a gente está aqui, eu estou conversando com você conversando comigo, a gente está trocando ideias, aprendendo coisas, é uma troca, só que esses valores estão sendo esquecidos. Quanto tempo a gente para conversar com um amigo e de repente ele se vai? A gente perdeu uma amiga em comum, aquilo para mim foi chocante porque ela era muito mais nova do que eu, e para mim é muito querida ali. Sim, e eu recebi pelo Instagram mensagens de pessoas falando sobre a Vanessa. E aquilo, quando eu fui no velório dela, o que me bateu foi, nós não temos tempo a perder. Eu acho que a gente tem pessoas queridas, vamos ver elas. A gente tem pessoas, amigos, vamos curtir essa amizade. A gente tem pessoas interessantes que a gente troca e aprende, vamos estar junto delas. Eu acho que esse é o maior valor que a gente tem. E sair de São Paulo me fez ver isso. Não que eu não gosto de São Paulo, eu não gosto de São Paulo por causa do barulho, meu funcionamento não funciona bem em São Paulo. Mas se a pessoa funciona bem em São Paulo, é parar para pensar. Eu tenho esses momentos de lazer, eu tenho esses momentos de pensar em mim, na alimentação que eu quero ter no dia a dia dos meus filhos, dos irmãos, da tia, dos pais. Quanto tempo eu tenho para ver isso? A minha mãe foi embora muito rápido. Ela foi assim, ela ficou doente na sexta-feira, na segunda-feira ela foi embora. Não deu tempo de falar tchau, adeus, coisa nenhuma, simplesmente foi. E a gente percebe, ainda bem que eu tive o privilégio de saber valorizar aquele tempo que eu tinha com ela. Então são tempos que eu cultivei, que eu guardo como memórias felizes, porque senão hoje eu estaria uma pessoa frustrada. Poxa, eu joguei meu tempo fora. Hoje não, hoje eu vejo assim, se eu posso estar com um amigo ou com uma amiga, eu vou estar perto. Em algum momento, devido a todo esse trabalho que você faz no seu Instagram, também nas suas palestras que você dá, falando de segurança alimentar, essa questão das plantas, você já sofreu algum tipo de retaliação por isso? Eu acho que retaliação direta não. Eu acho que a retaliação que eu recebi só foi realmente ligada ao autismo. É triste dizer, mas existe realmente um comércio para mães desesperadas, tanto que não existe muito tratamento para autistas adultos, adolescentes adultos e principalmente idosos. Isso é triste porque a gente vê que quando a gente está tentando dar informação para evitar o consumo de medicamentos em excesso, não estou falando que a gente não precise, eu acho que a gente precisa, sem a gente ter acessibilidade, a gente acaba ficando ansioso. Em qualquer deficiência, a gente não tem acessibilidade. Então, é tudo mais difícil, mais custoso, mais difícil. Então, a gente acaba precisando desse apoio medicamentoso. Mas o quanto a gente puder reduzir desse apoio, seria ótimo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a dar essas dicas de como melhorar a qualidade de vida naturalmente,
a gente recebe a tentativa de excluir a gente da nossa fala, a tentativa de cancelar a nossa fala, a nossa voz. Quando eu falo que Abril a gente fala sobre autismo, se não tiver autista falando, pode pensar 2 vezes nessa palestra, provavelmente vão te vendendo saúde. Vendendo mesmo, vendendo um tratamento milagroso, um tratamento que cure, que faz um monte de coisa. E eu acho muito triste isso. A gente tem isso na área da saúde muito forte. Na área de alimentos, nem tanto, porque já é uma luta um pouco mais madura do que a luta do autismo e desses transtornos que são mais recentes de diagnóstico, né? E, então, assim, eu recebi menos em relação à alimentação saudável, as pessoas têm mais uma consciência maior. É claro que existem reclamações, tudo, mas não, pelo menos comigo, ainda não chegou a um impacto nesse ponto de falar assim, isso está me prejudicando. Agora, no caso de autismo, sim. Eu já tive alguns momentos realmente eu falo que seria uma agressão às pessoas autistas. Eu acho que as pessoas usam trechos de falas nossas para atacar a gente, porque não é interessante para um mercado que vende saúde, principalmente para mães desesperadas. Eu acho que é muito triste isso e a gente precisa falar cada vez mais sobre o assunto para que isso diminua, reduza. Tanto na parte de alimentação, que é muito urgente, eu acho que a fome a gente não consegue deixar para depois, tem que ser para agora. A gente tem feito trabalhos junto com associações como o IDESC para falar de alimentação saudável para quem precisa de informação, porque às vezes a informação só chega para quem não precisa dessa informação. E para aquelas pessoas que estão passando fome, dificuldade, não chega. Então é importante a gente estar falando cada vez mais e cada vez menos eu acredito que a gente vai ter esse tipo de retaliação. Não vai ser nessa geração que a gente vai ver tudo mudar, mas a gente tem que começar a fazer ontem, não é nem hoje, é ontem. A gente tem que falar cada vez mais para que a gente chegue a soluções viáveis, a coisas sustentáveis. Eu acho que a forma como está hoje, o clima está mostrando quanto é insustentável. A gente, sem brincadeira, Setibás passou por 2 tornados oficiais nos últimos 2 anos. Tornado de destruir casas, tudo. A gente teve chuvas de pedra que destroem, casas, a gente teve vento, as inundações que a gente está vendo na televisão são absurdas, não é o fato da gente ter acesso à informação. Tá realmente muito pior. Eu morando aqui na floresta mudou completamente o clima, as plantas estão piradas, dão flores em momentos estranhos, morrem quando não tem que morrer. Então, assim, a gente tem que repensar tudo isso que a gente está fazendo. Se a gente não fizer isso logo, eu realmente não sei se vai ter futuro para as próximas gerações. Eu espero que tenha. Pelo menos a gente faz a nossa parte, você faz a sua parte falando disso, de todos esses assuntos que você traz principalmente das nossas minorias, que são os deficientes. A gente tem o nosso valor e o nosso ensinamento. Eu acho que a gente consegue ter uma percepção diferente da maior parte das pessoas. O fato da gente ter alguma inabilidade, o mundo exige que a gente tenha mais foco naquilo que a gente tem habilidade de fazer melhor. Então, temos uma nova visão. Então, essa multiplicidade de formas de ser, cultural, físico, mental, social, faz diferença. A gente precisa conversar mais. E conversas são conversas onde os 2 lados têm o tempo de fala. E, ultimamente, as pessoas têm falado assim, não deixa o outro lado falar. Eu tenho minha opinião, o outro lado não interessa. Não, a gente tem que ouvir os 2 lados. Então, quando as pessoas vêm falar de autismo, para mim, aqui no mês de abril que estamos agora, eu falo, você pode ter opinião diferente da minha e você também deve falar a respeito disso, porque eu não sou dona da verdade, talvez a minha realidade não seja a realidade de um outro autista. Então, os 2 têm que ter, sim, o seu espaço de fala para que a gente chegue a conclusões mais razoáveis. Porque hoje em dia eu falo, o tratamento para autismo não é razoável, o tratamento na nossa alimentação não é razoável, a nossa qualidade de vida está uma droga. Então, eu falo que eu sou feliz e tenho o privilégio de morar dentro da floresta, porque eu aprendo todo dia com a natureza. Ela me ensina todo dia, ela fala com a gente de formas, com essa mudança de clima, ela comunica pra gente que a gente está fazendo tudo de uma forma errada, que a gente faz parte dela e que se a
gente não fizer alguma coisa, sim, a gente vai desaparecer da face da Terra. Vamos entrar em extinção por natureza mesmo. Ô, Cíntia, você conseguiria, não sei se você já passou isso pela sua cabeça, se alguém já te perguntou isso, dar aulas sobre plantas para pessoas com deficiência visual que eu digo pessoas cegas? Ele teria que tocar, por exemplo. Haveria algum tipo de método para isso? Sim, eu acho que a gente tem, quando a gente fala de deficiência visual, ou baixa visão ou cegos, a gente tem que lembrar que o sentido dessas pessoas tende a ser mais sensível a cheiros, a texturas, a outros sentidos que a maior parte das pessoas não vão estar usando. Então, assim, um jardim sensorial, só com mentas, eu não preciso nem falar das outras gêneros de plantas, já seria incrível. Assim, são experiências de vida que a gente consegue usufruir e passar para as outras pessoas. Sim, eu gostaria de estar dando aulas para uma variedade maior de pessoas, porque assim, eu acho incrível quando eu sinto um perfume diferente e aí me dá aquela curiosidade, puxa, eu preciso aprender mais sobre essa planta. Será que dá para usar como um perfumador de ambiente, um perfumador para a gente lavar uma roupa ou para a gente consumir? Isso tem alguma função? Isso muda meu estado de espírito, tudo? Só que assim, qual é o espaço de fala que eu tenho para deficientes? É o momento que dá o mês disso, o mês daquilo, o dia disso, o dia daquilo. Então a gente tem procurado aqui no Vale fazer o cruzamento de minorias para falar junto. Então, na última palestra que a gente teve no Senac, a gente fez, eu conversei com o Thiago, ele trabalha com os surdos e ele dá aula de Libras. Só que assim, Libras e autismo a gente poderia estar trabalhando junto. Por quê? O que para mim, às vezes, como é que fala? Eu não consigo oralizar, às vezes eu consigo gesticular. A parte de cegos, a gente poderia estar trabalhando algo com os outros sentidos. Eu acho que, por exemplo, uma vez eu dei um exemplo, o autista, ele é um ótimo controle de qualidade para mudança de ingredientes. Os cegos provavelmente também sejam, porque a gente usa mais, a gente treina mais, a gente exercita mais um sentido. Então pode usar melhor esse sentido. Então existe mercado de trabalho, existe também a parte de lazer, que seria lugares para a gente visitar. Eu acho que não existem lugares para deficientes visitarem, é tudo literalmente coisa só para cotas. E mesmo assim não é funcional. A gente vai para um ambiente tipo SESC, a gente vai para um clube, a gente vai para um parque de diversões, não tem espaço pra gente. Aquilo não é pra gente. Claramente não é pra gente. Eles até dão desconto, a gente entra com meia entrada, mas até aí a gente vai se divertir mesmo. A gente vai aproveitar aquilo tudo? Eu acho que não. Então isso eu acho muito injusto. A gente precisa ampliar mais isso tudo, falar mais sobre isso, porque assim, o lance da gente ter internet, tem mais gente escutando. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem essa empatia, esse interesse e tem essa visão de mudança. E se a pessoa não está mudando porque é empática ou humanizada, que mude então pelo dinheiro, porque eu acho que é um mercado grande e que as pessoas já deveriam estar pensando, sabe? A gente vai no supermercado, como é que um cego faz compras? Tem que ficar pedindo ajuda? Porque a maior parte das embalagens não tem o braille. A gente não faz ideia de como é que um cego faz compra. E eu andei seguindo alguns perfis, a Geisa é uma delas, ela é fantástica. Ela faz tudo independente, ela até cozinha. Ela ensina as outras pessoas a cozinharem. Por que não tem isso de uma forma mais em todas as cidades? Aqui no Vale do Ribeira acho que nem tem uma ONG tipo Instituto Dorina para dar apoio. A gente não tem livros, a gente não tem jornais, a gente não tem recursos. Hoje a gente tem tanta tecnologia. A tecnologia fala com a gente. Alexia, Siri, e aí vai Google. Mas por que a gente não tem treinamentos disso? Por que a gente não tem isso na escola? Por que isso não pode ser normalizado? Se eu fosse criança, eu aprenderia hoje muito mais fácil Braille, Libras. Por que não? Sem dúvida. Eu tava conversando disso com o Thiago, que ensina Libras. Eu falei, por que não colocar isso nas escolas? Porque assim, como é que eu vou me comunicar e ter empatia de uma outra deficiência se eu não tive a experiência de conviver de perto com alguém? E essa convivência teria me feito ter o diagnóstico lá atrás. Eu não precisaria ter passado uma vida inteira de frustrações e injustiças se eu tivesse convivido com autistas. De qualquer nível. Nível 1, nível 2, o
nível 3, que é um suporte maior. Eu olharia aquilo, eu me identificaria e falaria, poxa, tem alguma coisa de errado comigo, eu vou lá atrás disso. Ou uma pessoa que tem um filho que perde a visão ou nasce sem a visão. O que essa mãe vai fazer? Se ela nunca na escola, alguém disse o que deve ser feito, como essa pessoa pode ter adaptação, onde tem as adaptações, como é que compra. O governo não ajuda a gente a financiar os equipamentos. A gente vê, outro dia eu estava vendo trilha para deficientes motores. Tem que comprar uma cadeira que custa não sei quanto, acho que era uns 20 mil reais, um troço assim, mesmo assim precisa de 4 para carregar a pessoa. Quem é que vai fazer uma trilha com 4 instrutores? Que preço que isso vai sair para essa pessoa? Ela nunca vai fazer trilha, ela nunca vai ver uma cachoeira, nunca vai ver coisa nenhuma. E assim, ver cachoeira não é ver só com os olhos, é também sentir. Por que um cego não pode fazer uma trilha e tá lá na cachoeira, sentindo a água, sentindo as texturas? Por que não? Ou está mesmo ali se divertindo com os amigos. Não existe trilha sustentável para cegos. Não existe instrutores, pelo menos eu desconheço instrutores prontos com libras, prontos para receber cegos, ou baixa mobilidade, ou autistas. A gente anda, fala, enxerga, escuta, mas a gente tem nossas inabilidades e a gente precisa de adaptação, sim. E a gente conversa com essa parte de turismo, não tem nada. É triste da gente ver. Eu fui numa feira de turismo há um ano atrás e a única coisa de deficiência que tinha era uma cadeira que custava 20 mil reais para mobilidade. Mesmo assim, aquilo para mim era inviável. 4 pessoas empurrando uma cadeira no meio de uma trilha, aquilo para mim é um absurdo. Será que não existe? Agora parece que tem aquela cadeira anfíbia nas praias. O pessoal ter acesso, cadeirante. Sim, agora, mas assim, não é tão comum da gente encontrar, né? Você tem que ir naquela praia X. Não deveria ser assim, deveria ser assim. Todos os lugares mais comuns de acesso a turista deveria ter, sei lá, na prefeitura, ou em alguma ONG, ou algum lugar onde a gente pudesse procurar assim, eu preciso de adaptação para tal coisa. E ter essa adaptação. Porque eu estava vendo, o Instituto Dorina fez um trabalho fantástico, das pessoas cegas terem independência. Ensinam a andar de metrô, ônibus, como é que anda na cidade, como é que faz. É formidável. Sim, e eles dão toda a acessibilidade, todo o treinamento, fornece às vezes alguns equipamentos a um custo bem mais baixo, eles dão acesso a tudo isso. Mas quem é que chega até o Instituto Dorina? Você tem que sair, por exemplo, aqui do Vale do Ribeira e fazer curso em São Paulo e ir até lá. Como é que a gente faz isso? Não deveria ter um aqui no Vale do Ribeira? Algum lugar? A gente tem algumas ONGs, mas a gente vê o quanto que eles sofrem para conseguir fazer valer a lei. E desde que eu tive o diagnóstico, eu tenho encontrado outras deficiências pelo caminho, os outros grupos, e a gente tem discutido isso muito. A gente deveria dar as mãos, literalmente, e andar juntos, e falar junto que a gente quer os nossos direitos. Está tendo agora aqui na cidade, registro na cidade vizinha, eles estão fazendo projetos de lei para deficientes. Eles iam fazer para autistas. E aí a gente foi lá e conversou com o pessoal da Câmara e falamos, não tem que escrever para autistas, vocês têm que escrever para deficientes. Por quê? A gente vai criar um monte de lei inútil para um monte de gente brigar separado. Não, coloca tudo no mesmo pacote, a gente vê as leis para execução, porque aí a justiça anda mais rápido, você não precisa correr todas as instâncias, municipal, estadual e federal. Não, se o municipal já tiver uma lei que cobre o federal, que não seja a mesma coisa que o federal, mas seja um complementar, aí a gente consegue executar isso rápido. Um promotor, a gente chegou a conversar com um promotor de como é que isso seria, e ele mesmo falou, isso daí seria ótimo, porque aí a gente consegue fazer isso acontecer mais rápido, muito mais rápido do que a gente sair brigando na justiça e levando uma vida inteira, para conseguir alguma coisa pra gente é básico. Eu acho que a maior parte das pessoas não imagina as nossas dificuldades. Então, coisas tão pequenas, que para eles são normal no dia a dia, que eu fico assistindo e falo assim, gente, vocês não têm noção da dificuldade que cada deficiência tem. E eu publiquei lá um meme que saiu na internet de uma cidadezinha que fizeram uma rampa de acesso pro mato, né? Ou seja, você sai da rua e vai pro além, né? Porque lá deve ter um portal que se teletransporta para outro lugar, porque eu vi aqui na nossa cidade,
não sei se foi nessa cidade ou na cidade vizinha, dava pra um poste. Aí eu lembrei daquela cena do Harry Potter, né? O cara vem com o carrinho e entra pela parede. Eu falei assim, só pode ser isso, né? Se a rampa de acesso dá direto no poste, o poste deve transferir pra a outra dimensão, né? E gastou-se um dinheiro que poderia estar comprando uma cadeira de rodas, um equipamento de tipo Alexia para alguém que precise, um celular que fale, um iPad para comunicação do CA, qualquer coisa do gênero, e não tem. A gente gastou fazendo uma rampa que dá direto num poste. Aí tinha uma rampa que dava para uma calçada que tinha várias escadas no meio do caminho da calçada. Ou seja, a pessoa cadeirante sobe na calçada para não ser atropelado, mas ele cai no buraco da calçada. Então, assim, qual é a lógica disso? Nem faça. Quer morrer da água ou do da cadeira. Exato. Eu te dou duas opções, né? As duas são ótimas. Não resolve coisa nenhuma. E a mesma coisa do autista, né? Eles dão uma sala sensorial, trancam o autista lá dentro. Quando é que ele vai aprender a falar com alguém? A criança vai aprender a falar como com alguém se ele não vê ninguém? Ele tá trancado na sala com a tia lá. E aí? Isso não é inclusão. Isso é exclusão social. A criança vai ficar inabilitada pro resto da vida. A gente tá condenando essa criança autista a continuar não sociável. Isso é absurdo. Eles fazem sala sensorial no aeroporto. Tá escrito assim, tem uma tarja lá no aeroporto assim, para crianças. Quer dizer, se eu tiver uma crise, eu faço o quê? Me tranco no banheiro. Porque os autistas adultos, é isso que os autistas adultos fazem, se tranca no banheiro. Só que lá tem cheiro, o barulho ecoa, então eu tenho que colocar um fone, me trancar no banheiro e ficar com um perfume perto do meu nariz, porque senão não dá pra sair da crise. Porque a sala sensorial é somente para crianças. É um absurdo. Você gasta dinheiro pra construir uma sala sensorial onde ninguém pode usar. Tem que ampliar isso. O povo esquece que a criança cresce, né? A criança cresce e depois vai ser discriminada como a gente é discriminado hoje. Fora se não partir pra, assim, as pessoas não sabem, mas autistas adultos que não têm tratamento, que não têm oportunidade, eles podem sim desenvolver a N3, inclusive desenvolver esquizofrenia no final da vida. E se não teve tratamento antes, quando é que vai ter tratamento lá no final da vida? Aí interna e deixa morrer, né? É extremamente desumano isso. Eu fico vendo isso e eu fico vendo o tamanho do absurdo, porque eu comecei a estudar sobre autismo na terceira idade, encontrei um artigo científico. Precisamos estudar mais sobre o assunto. Esse foi o artigo científico que eu li. Só tinha essa frase. Precisamos estudar mais sobre o assunto. Eu li aquilo e falei assim, gente, nem pesquisa existe, nem estatística. A gente não tá nesses números. A gente não existe. Isso é muito triste. A gente não existir. A gente pensar que não existe no mundo, na estatística. Eu cheguei a escutar isso no SUS. Eu falei assim, gente, vocês precisam arranjar um psicólogo, um psiquiatra para os adultos autistas. Aí eu escutei, na época, era a chefe lá do setor de saúde, virou para mim e disse assim, mas a gente não tem autistas no município. Eu falei, como assim não tem autistas no município? São 2%, na época era 2%, agora estamos chegando a um número maior, que a estatística passou de 1 para 31. Agora a última CDC dos Estados Unidos já tem estatística mais recente, é 1 para 31. Estamos falando de 6 milhões e meio de pessoas. Não é possível que eu não tenha na minha cidade só eu de autista? Eu acho que não. E hoje o cadastro está sendo feito e é uma briga que a gente faz e a gente precisa continuar fazendo. Eu não faço ideia de quantos cegos tem no meu município, porque eu nunca vi nenhum. Provavelmente estão trancados em casa porque não tem lugar nenhum para ir. Bem provável. Então, isso é injusto. Cadê essas pessoas? Será que elas não têm nada dentro da cabeça para conversar com a gente, trocar de ideia ou discutir, ter sua opinião a respeito de uma outra forma de viver melhor, uma qualidade de vida, o que precisa, o que não precisa? Eu acho que provavelmente ninguém vai visitar essa pessoa para falar, olha, o que você precisa? Afinal, você também paga imposto. Vamos lá desenvolver um negócio na escola ou em algum serviço público? Não tem isso. Eu desconheço. De surdo, acho que eu conheci um. Aqui, para não falar nenhum, zero, eu conheci um aqui no município. Mas também, não tem. Cadeirantes, eu só conheço um também. Não, conheço 2. Olha, tem até mais. Mas não chega perto da porcentagem que fala das estatísticas a nível Brasil. Onde estão essas pessoas? Estão todas escondidas. Na verdade, excluídas. Escondidas, não. A gente não se esconde, é que não deixa a gente sair de casa. Cíntia Midori, do perfil Time Mata Atlântica, entrevista parte 2, em nome da Web Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, a Rádio Teletema e as demais rádios parceiras conosco. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua atenção, gentileza e cordialidade com o nosso programa. Gostaria que você deixasse seus contatos, uma mensagem, por favor. Vocês me encontram pelo
@time Mata Atlântica no Instagram, no LinkedIn eu estou como Cíntia Midori. Agradeço a Rádio Teletema esse espaço de fala que eu acho muito importante. A gente precisa conversar mais sobre inclusão social, porque é uma coisa que precisa começar a evoluir. Eu falo que começar porque a gente está muito atrás do ideal, muito atrás do começar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, de todas as deficiências. Então, assim, eu agradeço muito o espaço. A gente está no mês de abril falando de autismo, mas eu acho que não é só sobre autismo, é sobre todas as deficiências. A gente precisa de qualidade de vida. A gente também conta, a gente também deveria contar e fazer parte dos números da sociedade. Obrigada. Ok, conversamos com Cíntia Midori do perfil Time Mata Atlântica, aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.